Olá Taubaté, olá Vale do Paraíba, olá você também que nos acompanha pelas nossas redes sociais, Facebook, YouTube, TV Cidade Taubaté, Instagram, @TV Cidade Oficial, e a você também que sempre nos manda mensagem, nos manda proposta de pautas também, de reportagens, através do nosso e-mail tvcidadetaubaté@gmail.com. Nós estamos começando o nosso programa das 6 aqui na nossa TV Cidade, no nosso canal 3, nesta quarta-feira, dia 9 de outubro de 2019, hoje que é o dia do profissional que trabalha com açougue, né, dia do açougueiro, né, e profissionais ligados ao setor, né. Na nossa cidade temos bastante profissionais que têm tradição nesse segmento. A gente parabeniza, né, aqueles que sempre trabalham com carinho, procurando oferecer o melhor produto para as pessoas, sem enganar, passar carne, né, gato por lebre, né. Então a esses a gente presta a nossa homenagem. Inclusive vou prestar uma homenagem para o Rogério, né, que por muitos anos teve açougue no bairro do Bonfim, né. Hoje não está mais no segmento, mas quando precisa saber como adquirir aquela carne de qualidade, é só a gente consultar o Rogério aí. Um abraço, Rogério, que sempre está na nossa audiência. Eu quero nesse momento fazer um comentário, né, e peço a vocês que dentro de cada um dentro da sua crença, dentro do que possa acreditar, está ocorrendo uma situação até ruim a gente falar, né, mas uma situação de violência aqui na nossa cidade, onde um cidadão, um homem, na Vila das Graças, próximo à igreja do bairro, está mantendo a família refém, né. A polícia já está lá, daqui a pouco com certeza vocês vão em outros noticiários ouvir e ver sobre isso, e a gente pede nesse momento, né, que a pessoa tenha discernimento e que o caso termine da melhor maneira possível, que todas as pessoas possam sair ilesas, né, de uma situação traumática já para a nossa cidade, né, e que está marcando vidas. A gente está acompanhando pelas redes sociais, recebendo notícias também de amigos que moram na região da Vila das Graças, né, todos muito preocupados, né, até aviso a pessoas que vão pegar as ruas próximo, né, como o viaduto que dá acesso à Vila das Graças, que procure evitar esse trajeto, que vá por outro sentido, né, para quem vai para o bairro, para que tudo ocorra da melhor forma possível, que a polícia também consiga, né, demover aí a pessoa de cometer qualquer ato impensado, né, e são os nossos votos nesse momento. E quero também parabenizar, agora já mudando de assunto, né, a querida irmã Elza Maria Pianta, que esteve conosco hoje pela manhã, né, eu junto com o diretor Dimas Oliveira Júnior, fomos lá no Lar Santa Verônica. O Dimas foi conhecer os projetos do Lar Santa Verônica, muito bonito, que atua na defesa da infância e juventude, né, e lembrar que dia 19 agora tem a festa do sorvete lá no lar. A gente vai trazer para vocês mais informações, mas quem quiser também contribuir com a Escola Santa Verônica, é só ir diretamente à entidade, que fica na avenida em frente ao Carrefour Bairro, Marechal Deodoro, lá, a gente esquece o nome, fala de improviso, né? Mas em frente ao Carrefour Bairro, e procurar a irmã Elza lá, que o pessoal tem o maior carinho em recebê-los. E é com o maior carinho agora que eu recebo no nosso programa, gente, antes de apresentar, o professor Fernando Borges pediu para eu fazer um convite também, né, e eu estou esquecendo aqui, mas vai ocorrer em Taubaté o segundo encontro Ideias e Textos da APOESP, um tributo ao grande educador Paulo Freire. Vai ser no dia 15 de outubro, às 17 horas, lá no auditório do Sindicato dos Metalúrgicos de Taubaté e região, que fica ali na Rua Europeus 98, na Chácara do Visconde, ao lado do sítio do Capão Amarelo. Gratuito esse evento, e com a presença da educadora e ex-coordenadora da Diretoria de Orientação Técnica, né, das escolas de primeiro e segundo graus, que ela vai falar sobre a reorganização da Secretaria de Educação com o Paulo Freire
e também da Regina Inês Vilas Boas, né, que é geógrafa, que coordenou a diretoria também de orientação técnica na questão da educação dos jovens e adultos, e vai falar sobre a importância do EJA na cidade de São Paulo, né? Então, é um convite que durante a semana a gente reforça também para vocês, né? É gratuito, é bom para a gente conhecer um pouco do que foi esse furacão chamado Paulo Freire, né? Que é reconhecido pelo mundo afora, né? Incluindo as pessoas através da educação, utilizando a educação como ferramenta de transformação, e agora vai ser alvo de estudos aqui. Acho muito interessante você também participar. Agora sim, sem mais delongas, eu estou recebendo o nosso querido amigo, jornalista Antônio Barbosa Filho, ele que está lançando mais um livro aqui na nossa cidade, mas não é um livro qualquer, né? Ele está lançando um trabalho, uma obra que fala também de um outro grande nome do jornalismo brasileiro, chamado Audálio Dantas. E ele está fazendo um recorte, né? Porque Audálio Dantas atuou em várias esferas também da nossa sociedade, e vai falar sobre o período que o Audálio foi deputado federal. Barbosa Filho, boa noite, prazer em recebê-lo aqui no nosso programa, enfim, né? Enfim, verdade. É um prazer para mim estar aqui, André, com o pessoal todo aqui da TV Cidade, companheiro Nicodemo Sena, grande escritor que me acompanha aqui no estúdio. E é isso como você disse, né? O Audálio Dantas, que faleceu em 2018, foi um jornalista muito importante, foi um escritor importante, foi um dirigente sindical dos jornalistas muito destacado, mas muita gente se esqueceu que ele também foi deputado federal por um mandato. Inclusive foi o mais votado em Taubaté, em 1978 e 1982. Então ele tem um vínculo também com a nossa cidade e com a nossa região. E o meu livrinho tenta tratar exatamente desses 4 anos de mandato, um período em que acontecia muita coisa no Brasil, ainda uma transição da ditadura para a democracia. Então eu tento colocar esses 2 aspectos, a conduta do Audálio como deputado e as circunstâncias que envolviam aquele momento no Brasil. Bom, você fala 1978, 1982, você teve aí uma parceria muito grande com ele nesse período, né? Sim, eu fui secretário de gabinete parlamentar, né? Eu trabalhei com ele. Naquela época o deputado podia ter 3 funcionários. 3 só? 3 por conta da Câmara. Hoje tem quantos? Não sei, hoje tem uma verba imensa que ele pode contratar quantos quiser e distribuir essa verba. Mas havia um secretário de gabinete em Brasília, uma secretária assim, mais simples, como recepcionista, também em Brasília, e o deputado tinha direito a um secretário de gabinete na sua base, na sua cidade. Então ele me convidou para ser o seu secretário em São Paulo. Eu ia muito a Brasília também, mas a minha base era São Paulo, enquanto ele estava lá no Congresso. Bom, mas a sua relação, a sua amizade com ele não começou em 78, né? Até porque para ele escolher o secretário, eu creio que ele levou em consideração o seu currículo também, né? E toda a sua história. Eu era do MDB, né? Naquela época, fui membro da juventude do MDB estadual, éramos 11 membros, havia só 2 do interior, eu era um deles. Então eu já se conhecia, né, politicamente, e também no sindicato de jornalistas que ele presidiu de 75 a 78, né, eu conheci lá. Na campanha de 78, eu praticamente não tive muito contato com ele. Tive mais com o Fernando Moraes, outro jornalista, que foi candidato a deputado estadual. Né, os 2 se elegeram, um estadual e outro federal. Mas aí as relações foram se estreitando, eu até hoje não sei bem porque o Audálio me convidou para ser seu secretário, né? Não foi por mérito meu, mas talvez ele não conseguisse encontrar alguém apropriado, né? Dentro desse período, que foi um período em plena ditadura militar, né? Como que foi a atuação do Audálio, né, em defesa da nossa sociedade? Quais são as pautas que o Audálio levantou naquela época que ainda continuam, né, vigentes nesse momento que nós vivemos? Bom, basicamente, né, o principal foco de atenção do Audálio e outros deputados mais progressistas, né, do MDB, e depois PMDB, porque no meio do mandato foi extinto o MDB e a Arena, os 2 partidos existentes, e foi criado o pluripartidarismo.
o Audálio permaneceu no PMDB. Então são 2 anos de MDB, 2 anos de PMDB, que era basicamente o mesmo partido, presidido pelo Ulisses Guimarães, a mesma linha de conduta. Mas é a questão dos direitos humanos e dos direitos democráticos, né? O primeiro projeto do Audálio foi uma emenda à Lei de Segurança Nacional, por exemplo. Né? Naquela época você tinha lei de imprensa, você tinha censura estabelecida, né? Censura por escrito, tudo era censurado, teatro, cinema, livros, música, imprensa, lógico, né? Rádio e televisão. Então havia muito que se lutar para reconquistar o direito de livre expressão. Né? E essa foi uma das maiores batalhas que o Audálio desenvolveu. E a questão dos direitos humanos. Havia presos políticos, centenas, né, antes da anistia. Havia muita violência policial, havia muita violência política. Né? E havia até, quando tanto o general Geisel como o general Figueiredo, que veio depois, falavam em abertura, em distensão, em devolver o país à democracia, havia setores dentro dos próprios militares que resistiam a isso e praticavam até atos de terrorismo. Né? Bombas eram lançadas em bancas de jornais, pessoas eram sequestradas, como o Dalmo de Abreu Dallari, o jurista de São Paulo, bomba na Ordem dos Advogados do Brasil, que matou a secretária, Lídia. Então, havia era um período muito tumultuado, né? E a questão democrática era o eixo praticamente da atuação dos bons parlamentares daquele tempo. Como que era o nosso Congresso, né? Além do Audálio, que tinha essa combatividade, né? Qual era o perfil do nosso Congresso naquela época? Era de confronto com o governo ou nós tínhamos um Congresso que se assemelha ao que é de hoje também? Não, o governo sempre teve maioria no Congresso. Né? Quando o governo começava a perder eleições, eles mudavam alguma lei, etc., como aconteceu no Senado, em 77, antes do Audálio se eleger, que o governo, o pacote de abril, o famoso pacote de abril, o presidente Geisel fechou o Congresso e a partir dali passou a ser nomeado 1/3 dos senadores, porque a Arena vinha perdendo eleições. Né? Em 74 perdeu em 16 estados por Senado, foi quando se elegeu Quércia, Marcos Freire em Pernambuco, Itamar Franco em Minas, Paulo Brossard no Rio Grande do Sul e vários outros, 16 senadores. Então eles, com medo de continuar perdendo, eles faziam um pacote, né, fechava tudo e nomeavam. Então sempre teve maioria, o governo sempre teve maioria, né, contrariando a vontade popular. Mas dava para lutar. Né? A minoria do MDB e do PMDB depois foi muito ativa e dava para fazer muito barulho naquele tempo, dava para resistir bastante. Bom, o Audálio teve uma participação importante na história brasileira, que foi aí denunciar, né, a morte do Vladimir Herzog, né, pela ditadura militar, né, pela polícia. Né? Como que o Audálio convivia, né, com essa responsabilidade que ele arcou, né, de assumir esse compromisso de expor para o Brasil, para o mundo, uma situação como essa? Foi quando o Audálio era presidente do sindicato, em 75, né, em 25 de outubro de 75, o DOI-CODE do Segundo Exército, que é um órgão semi-oficial. Né? Ele era oficial, existia nos papéis do Exército, mas era formado por investigadores de polícia, civil de São Paulo, PMs, e Exército, e Marinha, Aeronáutica, enfim, era um esquadrão que não obedecia a ninguém. Né? Um sargento do DOI-CODE podia prender um general. Certo? Eles tinham completa autoridade e autonomia. E eles sumiam com as pessoas, né? Não eram prisões, porque prisão é quando um policial se apresenta a você com um mandado de prisão, assinado por um juiz, diz para onde vai te levar, etc. Isso é prisão. Né? Tudo bem, é o que a lei prevê. Naquela época não, você saía do seu trabalho, ia para casa e não chegava em casa, sumia. A família ia te localizar, tentar te localizar 3, 4 dias depois, quando localizava, porque o DOI-CODE sempre negava que as pessoas estivessem presas. Então foi um período, em 75, não foi a última morte, né? O Vladimir Herzog morreu em outubro, depois em janeiro mataram um operário, Manuel Fiel Filho, muito ligado à igreja e tal. Nunca teve nada de subversivo, de comunista, era um homem do povo.
mas foi preso foi morto nas mesmas circunstâncias, também o exército dizendo que ele tinha suicidado, etc. O Aldário conseguiu denunciar isso na época, junto com o Dom Paulo Arnes, que era o cardeal de São Paulo, muito corajoso, junto com o rabino Henri Sobel, porque Vlado Herzog era judeu, né? Então a comunidade judaica também se mobilizou, parte dela, para protestar. E houve um ato ecumênico na Igreja da Sé, que foi um marco histórico. A polícia fechou todo o centro de São Paulo para impedir as pessoas, e assim mesmo havia 8.000 pessoas na Igreja da Sé, sobrando para fora da igreja, lá para a praça e tal. E teve uma repercussão internacional muito grande, até porque o Vlado era judeu e o presidente era alemão. Então você imagina no mundo, né, empresários judeus, etc., vem um caso de um judeu ser morto por um ditador alemão. Isso parece que lembra certas coisas do passado, né? Os judeus jamais vão esquecer do Holocausto, de Hitler, etc. Então a repercussão foi gigantesca no mundo todo e praticamente quebrou um pouco a ditadura ali em 75. Em 75. E esse foi um fator preponderante para a eleição do Herzog em 78? Do Aldário, sim. Do Aldário. A morte do Herzog foi Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. O Aldário já era muito conhecido, porque em 61 ele havia descoberto a Carolina de Jesus, uma favelada que escrevia diários, e ele editou o livro dela, O Quarto de Despejo, que foi um best-seller, né, traduzido em 13 idiomas, e vendeu muitas edições e tal. Mas tem muita coisa até hoje, né? Até hoje as faculdades estão aí estudando Carolina. Exatamente, até hoje é lido, traduzido e reeditado. E, então o Aldário ficou muito conhecido também por causa da Carolina, por causa daquela época, quando ele a descobriu na favela. Mas o caso Herzog, sem dúvida alguma, trouxe o Aldário a uma projeção nacional, assim, tanto que ele teve voto em todos os municípios do estado, porque ele não tinha uma base fixa, né? Então até teve 2.500 votos, que a gente conseguiu aí. Mas ele não tinha uma base geográfica, né? Ele era um deputado de ideias, de comportamento, da luta pelos direitos humanos, né? Um intelectual, um jornalista. Ele teve voto em todos os municípios de São Paulo, nem fosse um votinho nos 400 e tantos municípios que havia na época. 400 e tantos municípios. A atuação parlamentar dele foi, inclusive, referendada como entre os 10 melhores deputados da época. Exatamente. A própria imprensa, que não gostava muito dele, né? Os donos de jornais, porque também um dos primeiros projetos dele foi criar o piso salarial do jornalista, né, estabelecendo em 6 salários mínimos. Até então, o jornalista não tinha piso salarial, né, cada um pagava quanto queria e tal. E ele apresentou esse projeto. Aí os donos de jornais, rádios e TVs ficaram com ódio dele, né, porque ele queria que os jornalistas fossem pagos dignamente. E, então, apesar disso tudo, a própria imprensa reconheceu, a Folha e outros órgãos, que ele foi um dos 10 melhores deputados do Congresso Nacional e o melhor da bancada paulista, que tinha 50 e tantos deputados naquela época, né, dos dois partidos. E depois a ONU também o premiou. Depois, em 81, ele recebeu o prêmio Kenneth David Kaunda de Direitos Humanos, que é um prêmio muito importante na época, né, não existe mais, eu acho, tanto que ele recebeu ao lado do ex-presidente americano Jimmy Carter e da atriz sueca Liv Ullmann. Foram os 3 premiados naquele ano, ele foi a Nova York para receber, etc. Então era um prêmio de grande repercussão na ONU, né, nas Nações Unidas. Barbosa, o Aldário, ele faleceu em 2018, né? Então ele teve aí o dissabor, né? Inclusive de ver o impeachment da Dilma e de ver a atuação do PMDB, né? Um partido que ele teve na linha de frente. Trocar de posição, né? Você teve contato com ele e ele conversava sobre isso, ele falava dessa mudança nos 40 anos entre MDB e PMDB? Ele estava bastante frustrado, né, nesse final, nesses últimos anos, bastante frustrado. Agora, ele e o Fernando Moraes também, num ato sobre democracia que houve na Casa de Portugal, em São Paulo, que estavam vários intelectuais, né? O Nicoleles, grandes intelectuais, juristas, etc. Os dois fizeram questão de rasgar a ficha do MDB. Rasgaram a ficha, falaram, basta, não dá mais. Né? Isso já quando o Temer estava ainda conspirando contra a presidenta Dilma. Né? Quer dizer que eles eram filiados até o... Eles foram filiados até o fim, foi o único partido que o Aldário teve, MDB e PMDB, que basicamente eram o mesmo. Né? A ditadura, quando extinguiu o MDB Arena, colocou na lei que todo partido tinha que se chamar P, tinha que ter P, partido.
né, na frente. Então a Aliança Renovadora Nacional, que era a Arena, virou PDS, né, Partido Democrático Social, alguma coisa assim. E o MDB, Movimento Democrático Brasileiro, virou Partido do Movimento Democrático Brasileiro. Só incluímos o P. Né? Claro que o partido diminuiu, porque outros partidos foram fundados, né? Criou-se o pluripartidarismo, o PT veio logo em seguida, né? Mas o PDT do Brizola já estava fundado, né, em Portugal, inclusive, quando ele estava no exílio ainda, mas ele veio para o Brasil para criar o PTB de Vargas, do qual ele se considerava herdeiro, e daí o governo deu a sigla para Ivete Vargas. Então o Brizola pegou, não podendo ter o PTB, criou o PDT, até hoje existe aí. Né? Mas foi essa reforma toda que tumultuou. Mas no MDB, os últimos anos, é claro, está todo mundo muito frustrado. Né? O partido teve um papel fundamental na luta contra a ditadura, a outra ditadura, e agora virou né, entrou na rabeira desse golpe de 2016, etc, etc. Agora eu quero saber dos bastidores, né? Nos corredores aí do Congresso ou no escritório em São Paulo, né? Como que era trabalhar com o Audálio? Era chefe, era amigo, era um companheiro de profissão? Não, era um companheiro de profissão e um amigo, principalmente. Né? A gente não se tratava como funcionário e chefe. Né? Nem eu o tratava como chefe. Eu me lembro que uma vez nós comentamos, no aeroporto, o Goldman, que era deputado federal, muito meu amigo também, Alberto, que faleceu agora, né? Foi governador, né? Foi governador de São Paulo e tal. E na época era um bravo deputado do MDB e depois do PMDB. Então a gente era muito amigo. E eu me lembro quando ele chegava no aeroporto, o seu assessor, o seu secretário de gabinete, imediatamente pegava a sua pasta, né? Carregava a pasta para ele, tal, abria a porta do carro para ele entrar e tal. Se eu fizesse isso para o Audálio, ele me demitia, eu acho. O Audálio não tinha essa coisa, né, de ter serviçal, sabe? Não havia isso, a gente era companheiro assim, de igual para igual. Uma vez, só se você me permite, estou me estendendo um pouco, uma vez nós fomos a um casamento no interior de São Paulo, não sei nem o lugar, porque era zona rural, perto de Itu, mas saía da estrada principal e tal, umas trilhas, né? E não sei por que cargas, o Audálio não conhecia o dono da festa, que era o dono da fazenda, e era a filha dele que estava casando e tal, mas por intermédio de não sei quem lá, eu sei que convidaram o Audálio. Aí nós fomos para lá, e eu estava de terno e gravata, e ele de jaqueta jeans, né, como sempre andava, informal e tal, calça jeans. Aí ele desceu do carro por um lado, eu desci pelo outro, o fazendeiro veio me cumprimentar, pensando que eu era o deputado. Eu estava engajado, mas socialmente, né, de terno, então, acho que não gravata, porque estava calor. Mas o deputado, é um prazer conhecê-lo, seja bem-vindo e tal. Aí eu tive que explicar, o deputado é o Audálio Dantas, né? Então era assim, né, a gente não tinha qualquer distinção, né? Deixa eu mandar um abraço aqui para o nosso amigo Luiz Antônio Cardoso, está sumido Luiz Antônio, né? Que teve o privilégio de bater um papo com o Audálio Dantas aqui na TV Cidade em 2013, né? Quando ele esteve num encontro aqui em Taubaté, né? Então, Luiz Antônio, precisa voltar, rapaz, está sumido, hein? Faço minhas as suas palavras. Eu amigo do Luiz Antônio e talentos também, que eu gostaria de ver. E eu lembro do Luiz ficar ansioso para entrevistar o Audálio. E uma grande entrevista, está aí no YouTube, só entrar lá na página TV Cidade Taubaté que você vai acompanhar, né? Bom, a luta aí pelos direitos dos trabalhadores é muito ligada à imagem do Lula, né? Mas o Audálio, acho que antes do Lula também ele se aventurava nisso? Antes do Lula, né? Porque o Sindicato dos Jornalistas, com o Audálio, presidente, foi o primeiro sindicato a usar os dados do Diese, os estudos do Diese, na hora de fazer a campanha salarial. Antes de São Bernardo. São Bernardo fez isso a partir de 78, basicamente, né? O Audálio os jornalistas foram os primeiros a usar aqueles dados, porque o governo falsificava a inflação, né? Falsificava a inflação, colocava mais abaixo para dar aumentos salariais mais baixos, tanto para o salário mínimo, para as aposentadorias, para todas as categorias profissionais. E o Diese, que existe desde 1950 e pouco, é um órgão de estudos econômicos, né, de estatísticas, etc.,
e eles levantavam todos os dados técnicos, e o Audálio foi o primeiro a utilizar isso na hora de negociar com os patrões pelos aumentos, na campanha salarial, que acontece todos os anos, em toda a categoria. Depois disso, o Lula fez a mesma coisa em São Bernardo e tal. E em 78 já teve a primeira grande greve, depois em 79, depois em 80 também. Né? Bom, o Lula se aventurou, né, também a ser candidato a deputado, né? Eu assisti a entrevista dele, que ele parece que não gostou muito dessa experiência. Depois teve a presidência, é uma outra situação. Mas como legislador não teve porque coisa. Agora, o Audálio, ele cumpriu os 4 anos, né? Por que ele não continuou? Não, ele tentou, ele não se reelegeu em 86 e em 82, ele não se reelegeu. Teve mais votos do que na primeira eleição, mas não conseguiu se eleger, porque em 78, quando ele se elegeu, muita gente estava caçada, muita gente estava com os direitos políticos caçados. Mário Covas não pôde ser candidato, Zé Serra não pôde ser candidato, não tinham direitos políticos, que foram caçados por 10 anos, né? E depois teve a anistia. Então, na eleição de 82, o Audálio disputou com um monte de candidatos de esquerda, de bons candidatos também, e aí ficou mais difícil, né? Ficou mais difícil. Ele teve mais votos do que na primeira, mas não conseguiu se eleger. E já era um período que estava prestes aí a acontecer realmente a abertura política, né? 82. Já se caminhava para a abertura. Em 84 teve a campanha das diretas já, né? Ainda demorou muito, viu? Demorou bastante. Muito mais do que a gente queria, né, claro. Porque o governo foi se desmantelando, né, perdendo credibilidade, a economia muito mal, o povo muito sofrido, mas ele sempre tem recursos para se manter, né? Até hoje é assim. Né? O povo sofre, mas demora para perceber que está localizar quem é o responsável, etc. Né? Nessas lutas, nessas caminhadas com o Audálio, vocês também enfrentaram situações que colocaram em risco a vida tanto do Audálio quanto a sua, ameaças? Ameaças havia, mas não, nada assim que eu possa dizer que foi dramático, sabe? Não me lembro de nada assim. Agora, as ameaças eram constantes, né? Ameaças de caçar o mandato, né? Os deputados da Arena diziam que, olha, vocês estão falando demais, né? O Audálio está falando demais, é melhor maneirar, porque senão vai sair uma lista de cassação aí. Esse clima havia permanentemente, né? Não só no Congresso, mas todo político brasileiro de oposição, o MDB, todo, prefeitos. Eu me lembro que o prefeito de Taubaté mandava menos, Milton Peixoto, no meu tempo, mandava menos do que o coronel do quartel de Pinda. Para fazer uma ponte em Taubaté, tinha que consultar o batalhão de Pinda, o coronel. Era assim, o clima era muito difícil, né? Os políticos todos viviam ameaçados, e sempre aquela coisa, por causa da espionagem, né? Todo mundo, eles tinham dossiês de todo mundo e tal, então não custava nada dizer, não, você é corrupto, e caçava o mandato, e pronto, não havia defesa, não havia nada. Né? O judiciário completamente castrado, não havia habeas corpus, não havia, o AI-5 suprimiu o habeas corpus, quer dizer, a pessoa pode ser presa e não tem como se defender. Né? Nós tivemos nessa legislatura um caso que também entra para a história do Brasil, que é o deputado eleito, o Jean, né? E que abdicou e saiu fora do país, né? Por ameaça, sim. Eu estive com o Jean Willis agora em Berlim, né? Houve um encontro, um mês e meio atrás mais ou menos, o segundo encontro da FIBRA, que é Frente Internacional de Brasileiros contra o Golpe. E o primeiro encontro foi em Amsterdã, 2 anos atrás, janeiro de 17, eu também estive lá presente, então conheci o Jean Willis naquela época. Mas naquela época ele estava no Brasil ainda e tal. Depois disso ele foi reeleito, muito bem votado no Rio, né? No Rio de Janeiro, mas nem tomou posse porque não tinha condições de viver mais no Rio. As ameaças eram contra ele e contra a família dele. Então ele foi embora para a Alemanha, onde eu o conheci agora, e acaba de ser convidado para passar uma temporada em Harvard, dando aula lá sobre fake news, essas coisas. Acho que vai ficar 1 ano, não sei, nos Estados Unidos. Fazendo um comparativo entre essa posição do Jean diante do cenário político brasileiro atual e o mandato do Audálio, hoje está pior ou melhor do que antes? Boa pergunta, rapaz. Eu acho que está pior, viu? Hoje está pior. Porque aquela pressão que havia era uma pressão, de uma maneira ou outra, legalizada.
certo? O governo ameaçava, o governo prendia e tal. Havia também essas prisões clandestinas, né? Mas hoje não, hoje são milícias, né? São coisas que não são do governo. Não são do governo, você não sabe para que você vai reclamar. É a bandidagem organizada politicamente. Então é muito mais complicado, né, você lidar hoje, talvez, e o judiciário também se desmoralizou bastante, né, o Ministério Público, a gente está vendo aí os escândalos do Intercept, né, do site, como é que funcionou essa Lava Jato, né, uma operação política, né, um grupo político querendo poder, querendo dinheiro, né, e ganhou muito dinheiro com isso, e quebrou o Brasil, quebrou a democracia, né. Então eu acho que hoje está mais complicado, eu não sei não, mas está mais complicado. Quem são as pessoas que assumiram politicamente, dentro do Legislativo, o legado do Audálio Dantas? Teve bastante gente, né? Um Aurélio Pérez, tem vários. Eu não me atrevo a citar, não, porque o Freitas Nobre, acho que continuou deputado, foi um grande deputado, sem dúvida, paulista. A Cristina Tavares, de Pernambuco, excelente jornalista também, excelente deputada, e ela também se reelegeu. Enfim, teve muitos que se reelegeu. Jackson Barreto, de Sergipe, que depois veio a ser governador, agora recente, de Sergipe, era um colega nosso também lá, e também se reelegeu. Então o Audálio deu azar, porque São Paulo tinha muita gente boa, né, que quando ele tentou se reeleger, ele não conseguiu. Mas outros continuaram a mesma postura. Claro que tudo mudou, né, porque daí você já vai para as diretas já, em 84, já vai para a eleição do Tancredo em 85, né, governo Sarney e tal. Aí as liberdades foram plenas, né, foram totais. E o Barbosa Filho, né? Esse é o livro, qual o livro do Barbosa? É o 5º livro meu. 5º livro. E quanto tempo foi para poder nascer esse filho, né? O 5º filho. Não é fácil. Cada livro é um filho, né? Não, eu pensava, uns 7 anos atrás, mais ou menos, eu comecei a pensar em escrever uma biografia do Audálio, né, contar a vida toda dele, falando do jornalista, do escritor, do político, enfim, do sindicalista. Mas eu vi que a tarefa era muito ampla para mim, com essa coisa de eu passar um tempo fora do Brasil todo ano, né, uma parte do ano fora. A gente falava sobre isso, não chegamos a fazer quase nada. Até que chegou um ponto que eu falei, não, eu vou resumir, né, eu vou tentar encurtar isso, falar só dos 4 anos que eu trabalhei com ele, que é mais, né, uma experiência mais pessoal, mais próxima, eu não preciso de tanta pesquisa, então, embora eu tenha pesquisado bastante, entrevistei muita gente, Mino Carta, Eduardo Suplicy, o Fernando Moraes, eu entrevistei muita gente, né, jornalistas de Brasília, ex-políticos, o ex-líder do MDB, o Dacir Klein, do Rio Grande do Sul, né, que foi o líder, porque o Audálio foi vice-líder também em 81, 82. Então eu entrevistei muita gente, mas eu já tinha, né, tinha as memórias do tempo que eu passei com ele lá. E assim foi que eu decidi fazer só os 4 anos e não uma biografia completa, que alguém ainda vai fazer, eu espero. Bom, quando você chegou a ter a oportunidade de falar para ele, ou não, de que ia produzir um livro? Claro. Sim, eu acho que ele sempre disse, né, que nesse negócio de biografia para gente que já morreu ou para gente que está para morrer. E que ele estava indo muito bem de saúde, não pensava nisso, não. Ele não se achava biografável. Eu não sou biografável ainda. Mas sempre se dispôs a me ajudar, chegou a me telefonar aqui em Taubaté. Você não vai, vamos gravar alguma coisa do seu livro? Você desistiu e tal. A gente enrolou e não fazia nada, não fizemos. Porque o jornalista, via de regra, prefere conversar, prefere retratar o outro, mas assim mesmo, falar de si. Exatamente, é difícil, né? Eu estou dando entrevista para você aqui porque estamos batendo um papo informal, mas eu gosto de entrevistar, né? E ainda mais com um excelente entrevistador como você, que está pegando aspectos aí que eu nem sabia que você sabia, nem sabia que você desconfiava. Olha, que bacana. Então é isso. Para a gente é uma honra ouvir isso do Antônio Barbosa Filho, que está conversando com a gente sobre o livro Audálio Deputado, né? Lançamento, né? Vai ser aqui na cidade de Taubaté, ele já vai falar como vai ser, mas o livro já está no mercado, né? Já teve lançamento em São Paulo? Teve lançamento em São Paulo, dia 26, foi muito bom, o Nicodemos estava lá também, Nicodemos Sena, editor, livreiro e escritor principalmente.
E não foi uma multidão, é claro, mas foi quase a mesma coisa que o do Janot. Então eu não posso reclamar, não. Teve bastante gente, e gente muito representativa, muito querida, né? O Zé Hamilton Ribeiro, repórter todo mundo conhece do Globo Rural, né? Um grande amigo, o Eduardo Suplicy, o Adriano Diogo, que foi presidente da Comissão da Verdade em São Paulo, compareceu, o presidente do Sindicato de Jornalismo do Estado de São Paulo, e muitos amigos, inclusive de Taubaté, alguns se deslocaram até lá, para minha honra. Então foi uma festa bonita. Bom, quanto tempo demorou o livro para poder sair? Eu diria que desde o começo do ano. Né? Eu comecei a terminá-lo, porque a pesquisa vem de longe, lógico, a memória, essas coisas, vem de longe, os papos com o Audálio, né? Mas eu diria que eu comecei a escrever o livro no começo do ano, e daí tem várias versões, é claro, né? Você vai sempre lembrando de uma coisa, corrigindo aqui, corrigindo ali, até chegar ao melhor que a gente pode fazer. Bom, e depois que o livro ficou pronto, o que ficou de fora que você, de repente, numa continuação ou num documentário, né? Porque esse livro pode ter vários desdobramentos, né? Ficou uma coisa de fora, que até o Sérgio Gomes, que é outro jornalista também querido, também estava lá no lançamento, ele até lembrou bem. É que eu termino o livro mais ou menos depois da eleição, né? Depois de 82 eu termino. Mas o Audálio ainda teve um papel interessante no final do mandato dele, que vai até março de 83, né? Ele ainda participou de alguns movimentos, movimentos trabalhistas, né? de apoio às greves e à campanha salarial dos metalúrgicos, etc. Com esses dados que eu te falei do Diese e daí do DIAP também, já vi o DIAP. Então tem sim alguma coisinha para acrescentar aí, tem alguma coisinha. Mas o mais grave, eu quero confessar aqui de público, né? É lamentável isso, eu já corrigi no e-book. O e-book deve estar vindo a partir de amanhã ou depois, né? Eu tive que corrigir isso, é lamentável. E numa segunda edição, claro que eu vou corrigir. Eu me esqueci, nos meus agradecimentos, de citar o professor Silvio Prado, querido amigo e que tanto me ajudou, foi a São Paulo comigo para fazer entrevistas e tal. E no tormento da coisa, na correria de terminar, eu deixei o Silvio Prado de fora. Eu espero que ele me perdoe, vou pedir perdão 1000 vezes. Já está corrigido no e-book, e assim que a gente imprimir mais livros, nós vamos, logicamente que isso será. Eu espero que ele me perdoe. Eu tenho certeza que sim, porque ele é um grande amigo, vai entender perfeitamente que foi um lapso mesmo. Mas agora já está registrado aqui para as nossas lentes também. Não, então. O senhor está acompanhando a gente em Pindamonhangaba? Estou falando isso publicamente porque fico chateado de ter acontecido isso. Bom, como que você dividiu essa apresentação do Audálio, né, dentro da atividade parlamentar dele no livro? Mais ou menos em ordem cronológica, mais ou menos, né? Agora, você, por exemplo, eu não reproduzi todos os discursos dele, porque isso ficaria um calhamaço de 300 páginas, 500 páginas, e é monótono de ler, né? Discurso é gostoso de ouvir, mas no papel ele fica meio chato, né? Ninguém lê o Diário Oficial do Congresso, né, com prazer, assim, uma vez ou outra talvez, mas nem sempre. Então eu resumi alguns discursos, resumi os projetos, né? Mas mais ou menos em ordem cronológica, que eu achei que era o que cabia, porque para mim poder juntar o que ele fazia com o momento em que ele fazia, né? O que estava acontecendo lá fora, né? O que estava acontecendo no país e como é que ele reagia, como é que ele atuava em função daquela circunstância, né? Então tem que ser meio cronológico mesmo. Poderia se fazer de outro tipo, né? Audálio os direitos humanos, Audálio os jornalistas, Audálio e as mulheres, Audálio enfim, poderia se fazer por temas, né? Uma divisão temática, mas eu preferi a cronologia. Bom, hoje, que pautas o Audálio colocaria na Câmara? Que pautas ele defenderia com unhas e dentes? Olha, entre as várias, eu tenho certeza absoluta que a primeira seria lutar contra a censura, porque a censura está em volta aí no Brasil, uma censura pesada, uma censura. Você vê, eu estive com o Luiz Nassif semana passada também numa entrevista que ele me pediu. Ele estava comentando na Universidade Federal Fluminense que proibia um evento que estava programado lá, evento cultural e tal, palestra, não sei o quê. Isso está acontecendo em todo lugar, né? É a Universidade Federal de Santa Catarina, Minas Gerais,
pipocando, né, em vários lugares. Uma censura que não existe em lei. Isso é proibido, a censura é proibida no Brasil. A lei proíbe, a Constituição proíbe, o direito de expressão é livre. E, no entanto, você está vendo essas coisas acontecendo por aí, né? Censura. Existe também uma autocensura, né? Os jornais também se comportam muito mal, às vezes, né? Escondem certas coisas. A TV, né? Impressionante. Tem gente que, quem assiste só a Globo, pouco sabe do caso Intercept. Pouco sabe. Né? Que é um escândalo internacional, um escândalo que mostra todos os meandros, né? A fala dos procuradores da Lava Jato com o Moro, com os outros procuradores, com membros do Supremo e tal, tudo gravado, tudo real, ninguém desmentiu, eles não têm coragem de desmentir, né? Porque é verdadeiro, e isso não tem o destaque que deveria ter na televisão brasileira, principalmente na televisão, porque a maior parte da população ainda se informa pela televisão, né? O Eudálio, como sindicalista, aí não estaria cobrando dos seus pares posicionamento a favor do Greenhalgh? Ah, com certeza ele estaria tomando postura muito corajosa. Um detalhe só que não sei se está bem explícito no livro, que o Lula, né, já que você mencionou o Lula também, ele já disse em entrevistas à Folha de São Paulo, há anos atrás, que ele achava que o Eudálio nunca devia ter partido para a política eleitoral, que devia ter continuado como líder sindical, porque ele foi presidente do sindicato e depois presidente da Federação Nacional dos Jornalistas, né, a FENAGE. E o Lula acha que ele era melhor sindicalista do que político, do que deputado. Então eu tenho certeza que se o Eudálio tivesse aí, seja como sindicalista, fosse como deputado, ele estaria tomando atitudes muito fortes aí, muito firmes em relação a isso. Bom, em um dos capítulos aqui do livro, você o nominou como Que País é Este, né? O que conta esse trecho do livro e por que essa pergunta é tão difícil de ser respondida? Remete àquele período de 40 anos atrás, 43 anos atrás, e ainda hoje as pessoas perguntam que país é esse. Exatamente, é porque a gente sempre espera que a população, né, que a própria sociedade civil, digamos, os empresários também, todo mundo, tenha uma consciência de nação, né? Procure, entenda que não é só o interesse pessoal, né, o lucro de hoje, que vai resolver problema nenhum, né? A gente tem que ter uma visão de nação. E isso faltava há anos atrás e continua faltando agora tremendamente, né? Nós estamos vendo aí uma destruição da indústria brasileira, estamos vendo o desmantelamento de todos os órgãos órgãos de fiscalização, órgãos básicos, né? Órgãos de distribuição de vacinas, de proteção ao índio, tudo que foi montado em 100, 200 anos de civilização brasileira, de repente está sendo desmantelado, destrói-se. Ou demite todo mundo, ou corta todo o dinheiro, ou coloca um monte de cupinchas, né, para ocupar funções. O IBAMA hoje está cheio de policial militar de São Paulo. O que o policial militar de São Paulo entende de Amazônia? Não entende, não tem como entender, não é culpa do funcionário não, é que não entende. Então os melhores quadros todos fora, o Ministério da Cultura acaba. É um desmantelamento geral, sem que os membros desse atual governo, Bolsonaro, Guedes, seja quem for, tenha a menor ideia do que vai colocar no lugar. Então você pode derrubar uma casa velha, porque você tem um projeto de uma casa nova, melhor, mais estável, mais bonita, mas eles não têm um projeto. Qual é o projeto? O que eles vão fazer depois? Não, é destruir, em nome não sei do que, né? Provavelmente para entregar isso para algum outro país, né? Provavelmente o Trump vai anexar isso aqui, porque vai virar um deserto, um povo miserável sem estrutura nenhuma, não tem mecanismos de funcionamento da sociedade. E é grave que os industriais, por exemplo, os comerciantes, etc., não tenham ainda atentado para isso, não é? Porque tiveram raiva do PT, estão sendo destruídos, a economia brasileira está sendo destruída, gravemente. A Petrobras, só o fim da Petrobras, que é um absurdo, praticamente o fim, né? Resultou no quê? No fim de todas as grandes construtoras brasileiras. O que tem de engenheiro desempregado, aí, os melhores engenheiros talvez do país estão desempregados, né? Estão fazendo Uber, porque não tem alternativa. Aí, não, mas teve corrupção na Petrobras. Petrobras não rouba.
Empresa não é corrupta. Tem diretor que pode ser corrupto. Prenda seu diretor, tome os seus bens dele, bota na cadeia, faça ele devolver tudo que roubou. Mas a empresa continua. Em nenhum lugar do mundo você destrói a empresa porque houve uma roubalheira, porque houve um escândalo. Não é? Fosse assim, a Siemens não existia mais, a Volkswagen não existia mais. Tantas empresas que se meteram em grandes escândalos aí internacionais de corrupção. Os diretores foram afastados, os donos às vezes perderam a empresa, tiveram que vender para outro, mas a empresa continua. Isso é de interesse nacional, de interesse da sociedade. Aqui não, destruiu-se tudo numa pseudo-pregação contra a corrupção, que é uma outra, né, uma grande mentira, porque a corrupção não deixou de existir. Não deixou de existir, né? Infelizmente. Nesse caso, dentro desse quadro que você está traçando para a gente, os deputados da oposição, né, da situação estão junto com o governo, mas os da oposição, eles estão sendo omissos ou eles não estão conseguindo se fazer ouvir pela sociedade? Olha, eu tenho ouvido gente criticar os deputados, especialmente os deputados do PT, né, não, porque precisa tirar o Lula da cadeia, não, porque precisa tirar o Bolsonaro do poder, precisa derrubar, precisa fazer o impeachment e tal. Mas eu não concordo com essas críticas. Eu sinceramente acho que os deputados, boa parte da bancada do PT, dos partidos de esquerda, do PSOL, do PCdoB e outros, eles têm feito o que é possível e não têm deixado a bandeira cair. Né? Uma coisa, por exemplo, essa CPMI das fake news, isso aí é da maior importância, da maior atualidade, né? Porque nós vamos ter eleição daqui a pouco aí. Né? Se bobear, os mais ricos aí enganam o eleitorado inteiro, de novo, como fizeram em 2018. Né? Tem gente aqui que votou no kit gay, votou por causa do kit gay, que nunca existiu. Né? Faz 9 meses que o cara está no governo e ninguém aprendeu o kit gay ainda. Nem uma mamadeira daquela, né? que diziam que existia, que estava sendo distribuída nas escolas. Não tem uma. Né? Então era mentira. Isso chama-se fake news. E disparada aos milhões pelo WhatsApp, por todas as redes sociais, etc. Então é preciso já ficar atento, né? Principalmente o eleitor também tem que se mancar, tem que pensar, opa, isso aqui não é possível. Eu estive em Piracicaba, pouco depois do meu lançamento em São Paulo, e eu não conhecia o prédio, mas fui lá conhecer a Escola de Agronomia Luiz de Queiroz, a Exalc, né? Que é um prédio imenso, do tamanho do Museu do Ipiranga, 4 mil metros quadrados, é a reitoria propriamente dessa grande universidade, dessa grande escola que pertence à USP, e que forma os maiores agrônomos do Brasil, etc. Aquela casa, aquele palácio, eu vi na internet como se fosse uma casa comprada pelo filho do Lula. Filho do Lula compra a mansão à vista. E era a faculdade, poxa, todo mundo conhece a faculdade. Sabe, qualquer dia vou colocar uma foto da Torre Eiffel e dizer que o filho do Lula comprou a Torre Eiffel. E vai ter idiota que vai acreditar, tem que ser muito idiota. Então, para mim, o eleitor também tem que criar juízo, sabe? Porque depois não adianta reclamar, depois são 4 anos de sofrimento e tal. Isso não é fruto também, já falando da comunicação, do imediatismo hoje da notícia, tanto por parte do jornalista quanto por parte da sociedade também em absorver? Antigamente o jornalista apurava melhor, para lançar uma notícia pensava 10 vezes, né? Não há dúvida. O jornalismo está muito irresponsável, muito sensacionalista, muito imediatista, talvez para concorrer com a internet, não é? Hoje com a internet todo mundo é repórter, todo mundo... Né? Agora, é preciso uma visão crítica, uma consciência crítica do próprio leitor, do consumidor de informação, para não engolir tudo. Né? Porque você tem muito mais informação do que no passado, mas no meio disso tem 80% de mentira, ou meias verdades, ou informações incompletas. Então cabe a todos nós, que somos consumidores de informação, todos nós somos, verificar mais, né? Checar, sabe? Não acreditar na primeira fala, na primeira foto, a gente vê cada montagem no Facebook, né? Que realmente é terrível, né? É terrível o grau de falsificação dos fatos que as pessoas usam hoje em dia. Então, fico alerta, né? O apelo para que as pessoas se preocupem mais, né? Tenham mais consciência crítica, ao invés de entrar no embalo, sabe?
O filho do Lula comprou aquele prédio lá, puxa vida, e já sai falando por aí, já compartilha, sempre se quer verificar o que é aquele prédio, que é um monumento enorme do Brasil, nunca pertenceu a pessoa nenhuma particular. Nós estamos conversando com o jornalista Antônio Barbosa Filho, que está lançando Audálio Deputado, como um prefácio de Altamiro Borges, outro grande jornalista, né, que tem um movimento importante também em defesa do jornalismo responsável, né, do jornalismo de qualidade. E amanhã, né? Dia 10. Dia 10. Você estará no Espaço Selvagem do nosso grande amigo, o escritor Nicodemo Sena. Exatamente. Às 19 horas eu quero receber todos os amigos lá. Eu sei que tem muita gente querida aqui que está me vendo agora, nos vendo agora. E eu convido a todos. Eu quero ver todo mundo lá, porque São Paulo foi bom, Taubaté tem que ser o dobro. Tem que ser melhor ainda, porque aqui estão os meus amigos, aqui é a minha terra, e é a terra que votou no Audálio bastante. Então, eu espero todos no Espaço Selvagem, que fica ali na Rua Cônego Almeida, 113, esquina com a Dr. Silva Barros, perto do Mercado Municipal, bem centro da cidade. Né? Às 7 da noite a gente está lá para bater um papo, tomar um suquinho, bater um papo lá e tomar um champanhe. Né? E como vai ser esse lançamento? O livro vai estar à disposição? Vai ter um debate também? Vai ter uma pequena fala, né, para a gente não cansar ninguém e tal, porque nós queremos bater papo mesmo, trocar ideias e tal. Mas eu vou fazer uma pequena introduçãozinha sobre o que é o livro. O Nicodemo Sena também vai falar um pouco, provavelmente vai falar de mim, né? É melhor que ele fale do que eu falar de mim, né? Que é muito chato isso. E, enfim, e do livro em si, né? E aí as pessoas que quiserem comprar o livro, vou autografar com muito prazer e bater papo, principalmente, conviver um pouco mais, porque eu passo muito tempo fora do Brasil, longe de Taubaté, né? E morro de saudade dos meus amigos aqui, que eu só vejo quando eu posso, né, esporadicamente. Agora, que análise você faz da sua terra, né? Que você teve orgulho no começo do programa de falar que o Audálio teve 2.500 votos em 1978, no mais votado? O mais votado. E depois 10 mil votos, 4 anos depois. Ele duplicou. E em 2018 votou na Janaína Pascal, aí foi a mais votada. Que análise você faz esse comparativo? Taubaté votou nela, né? A mais votada, né? Mais de 20 mil votos aqui em Taubaté, né? Fez parte dessa onda, né, dessa coisa, dessa febre que houve aí em 2018, que foi essa febre da fake news, né, da campanha falsa, da mentira, do ódio, né, muito ódio. Né? As pessoas não votaram no Bolsonaro, votaram contra o PT. Né? E até, veja bem, o Geraldo Alckmin, por exemplo, coitado, né, desapareceu nessa campanha de ódio, né, porque ele não tem um discurso radical, né, quase que criminoso, né, psicopata que tem o Bolsonaro. O Bolsonaro soube pegar essa raiva que a população estava sentindo do PT, uma raiva insuflada, né, insuflada pela Lava Jato, pela grande mídia, etc. Parece que corrupção começou no PT, só tem o PT de corrupto. Quando quem tem mais de 30 anos de idade dá risada quando vê um negócio desse, né? Porque todo mundo nós sabemos que a corrupção existe no Brasil e em todas as forças políticas, como existe no mundo inteiro. No mundo inteiro. Corrupção não é o maior problema ou o novo problema do Brasil. Né? Ele sempre existe e tem que ser combatido. E existe em toda parte. Né? Existe na igreja, existe no exército, existe no meio intelectual, na imprensa, na política também, nas empresas. Então, o Taubaté entrou nesse roldão, né, nessa avalanche que foi a farsa eleitoral de 2018. Como que foi o seu encontro no hospital no dia 3 de maio de 2018 com o Audálio? O que você deixou de dizer a ele naquele dia que, se tivesse a oportunidade, falaria? Não, foi o meu último encontro com o Audálio, né? Eu estive com ele 2 quartas-feiras seguidas no hospital. Na última quarta de abril, acho que 27, e no dia 2 de maio. Dia 2 de maio eu vim de Curitiba e dormi em São Paulo para conversar com ele, para visitá-lo. Levei jornais para ele e tal, né? Conversamos bastante. Mas quando eu estava saindo, né, já na porta, eu estava pronto para ir para a Europa uma semana depois, mais ou menos, eu falei para ele, velho, eu viajo dia tal, dia 14, acho,
Mas daqui a 3 meses eu estou de volta. Eu espero que você não seja aqui, né? Que você esteja em casa e tal, né? Daqui a 3 meses eu te vejo de novo. Daí ele me olhou, rapaz, sentado na cadeira de rodas lá, e me olhou assim com um ar tão interessante que eu nunca vou esquecer, sabe? Deu um meio sorriso assim e falou: 3 meses, né, Barbosa? Sabe? Então ali eu entendi ele dizer que seria tarde demais, né? E realmente daí ele faleceu antes desses 3 meses. Então eu não sei o que eu diria mais para ele, não. Muito obrigado, só isso, por ele existir, né? Por ele ter deixado tanta lição para tanta gente, né? Porque o Aldário, como o próprio Luiz Nassif comentou, é o seguinte: ele ensinava ética profissional para todo mundo sem doutrinar ninguém. Certo? Ele não é uma palavra que está muito em voga agora. Exatamente, sem doutrinar. Ele não precisava dizer, não, você tem que fazer assim, faça desse jeito. Não, você olhava para ele, via como ele estava fazendo, você sabia como fazer. Entendeu? Um cara assim, reto, ético, coerente e que ensinava pelo exemplo. Não precisava fazer discurso para ninguém. É isso. Bom, a primeira página do livro está em branco, né? Por enquanto. E se você fizesse uma dedicatória para o Aldário agora, o que você escreveria? Aldário, corrija e viva mais para a gente poder escrever outros volumes, né? Fazer uma enciclopédia. Mas eu vou ter que, essa página em branco não vai ficar em branco porque eu vou dedicar ao André. Agradecendo pela oportunidade aqui de falar com o meu povo de Taubaté e meus amigos. Então faça isso no ar pra gente aqui agora, quando a gente gravar o nosso programa das 6, aqui na nossa TV Cidade, e quando a gente aproveita para agradecer ao querido Nicodemo Sena, que está acompanhando a gente aqui nos nossos bastidores, né? Foi quem sugeriu a pauta para a gente conversar também com o Barbosa Filho. A gente sabe que é corrido a vida dele, né? E hoje, enfim, conseguimos aí concretizar, né, esse convite que já fizemos outras vezes, agradecendo a toda a nossa equipe aqui também, Ivan Martins, o Felipe Suzigan, ao Walter Perrone na nossa técnica, né, a nossa Claudinha Mello e também o nosso Jefinho, que sempre nos comanda aqui na nossa TV Cidade, né, e reforçando que amanhã, a partir das 19 horas, lá no Espaço Selvagem, gente, é ali na Rua das Casas Bahia, né? Pode falar propaganda aqui, não tem problema, né? Fica ali, passando no mercado, Rua das Casas Bahia, muito bacana o espaço, né? Tem sempre lá encontros com artistas, né? Inclusive recebemos nessa segunda-feira aqui o Dendê, né? Que fez a apresentação lá durante o bate-papo que teve acho que 2 ou 3 semanas atrás, não podemos, e inclusive discutindo, né, sobre a questão do suicídio no nosso país, né, um papo bacana também com a psicóloga a Cândida Castro, né, e estou esperando ela para a gente poder fazer esse bate-papo aqui no nosso programa. Então é um espaço que vem trazendo as discussões da sociedade, um espaço de pensamento. Lá você pode adquirir livros, né, discos, conversar com o Nicodemo lá, e o Samuel também, né? E eu da sua esposa? Marlene, que sempre recebe a gente com carinho, né? Antônio Barbosa Filho, quero agradecer, né, a sua visita aqui, agradecer também pelo livro, né? Vou lê-lo com carinho aqui e dizer que a nossa casa é a sua casa, está sempre aberta aqui. Eu agradeço muito, eu acho que a TV Cidade não é só a minha casa, mas é a casa de todos os que amam Taubaté, os que gostam da verdadeira informação, da cultura, principalmente, não é? Na cidade, na região, e a TV Cidade é uma referência para todos nós. Parabéns pelo trabalho e pelo programa. Eu agradecendo aqui ao jornalista Antônio Barbosa Filho, que está lançando o livro Aldário Deputado. Agradeço a você que sempre nos acompanha na nossa TV Cidade e no nosso Canal 3. Amanhã estamos de volta a partir das 18 horas.